Mas vamos lá, primeiro uma teoria aqui sobre o Linux. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do surgimento do Linux. No final da década de 60, um grupo de empresas se juntou para criar um sistema operacional para grandes computadores. Nascia naquele momento o Unix. O Unix, lá no final da década de 60, início da década de 70, ele era um sistema bastante robusto no sentido de que vai gerenciar computadores de grande porte, que ele tem recursos muito modernos, que ele normalmente é um sistema que consegue gerenciar grande quantidade de processamento, de memória. E do Unix é que vai nascer o Linux. Como? Houve muita briga sobre a utilização do Unix, se ele seria livre ou não, se ele poderia ser usado gratuitamente ou não. E aí um grupo dos que criaram o Unix, depois meio que se bandearam, né, assim, largaram ali o projeto e deixaram o Unix meio que nas mãos de algumas poucas empresas. Em 1991, um sujeito chamado Linus Torvalds, esquisito, não, o nome dele? Um sujeito chamado Linus Torvalds, ele pega o código-fonte do Unix, estuda, ele é estudante de engenharia, ele estuda o código-fonte do Unix e começa a escrever um sistema operacional semelhante, baseado no Unix, mas, entre aspas, começando do zero, para não ter esse problema de quem é o dono, de quem tem os direitos autorais. O senhor Linus desenvolve uma primeira versão, que ainda estava na versão 0. alguma coisa, por exemplo, 0.1, em que ele chamava esse sistema de Minix. Porque a ideia era de que ele fosse menor para ser usado em computadores de pequeno porte, em PCs, em computadores menores, um usuário doméstico. Se vocês voltarem também nessa mesma época, basicamente o único sistema operacional que disputava o mercado, né, que tinha domínio do mercado, que era o antigo DOS da empresa Microsoft. Um outro que ainda competia um pouquinho, e esses dias falaram dele num concurso aí, quando você estava com a prova, foi o OS2 da IBM, que era na época sistemas operacionais em modo texto, você dava os comandos e tal para ele obedecer. Quando o Linus desenvolve esse sistema, ele percebe que a tarefa era muito difícil e ele tinha uma filosofia já de que isso deveria servir para todo mundo. Então ele entra num grupo de discussão na internet. Naquela época os grupos de discussão, eles eram baseados num protocolo especial que criava uma rede chamada Usenet, como se fosse rede de usuários. Aí ele entra numa lista dessa Usenet de programadores, de pessoas da informática e manda um e-mail, né, entre aspas, manda uma mensagem lá para o grupo dizendo assim: estou desenvolvendo um sistema operacional, não necessariamente com essas palavras, mas só para vocês entenderem o contexto. Estou desenvolvendo um sistema operacional, a tarefa é muito árdua, muito difícil e gostaria de que quem tivesse interessado que pudesse me ajudar. O que eu já desenvolvi está aqui, aí ele coloca um link para um arquivo no servidor. Se alguém estiver interessado, a gente pode fazer isso junto. Aí ele passa a coordenar um grupo de pessoas que se interessam pelo projeto. E em 1994 fica pronta a primeira versão daquilo que ele passou a chamar de Linux.